Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos, o apóstolo Paulo foi um dos discípulos de Deus que mais nos instruiu, ou ainda continua nos instruindo, a seguirmos fielmente os passos de Jesus. E uma das frases mais importantes que ele nos ensinou é esta, que nos diz: a minha graça te basta. E o que significa isso? Significa que a graça divina alcança seus propósitos, apesar da debilidade de cada um de nós. Essa frase revela que o cristão é sustentado por sua própria capacidade e força ou satisfação, mas tudo isso pela graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando o apóstolo pediu ao Senhor, que o livrasse de algo que ele fazia sofrer, ele ouviu como resposta exatamente estas palavras: a minha graça te basta. Está em 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Nós estamos vendo nesse estudo e temos que entender melhor o significado desta frase. É muito importante que a gente se debruce a leitura bíblica para que nós tenhamos realmente fortaleza em nossos corpos, em nossas mentes e procedamos dentro daquilo que o Senhor Deus quer para nós. A minha graça te basta. Quando o apóstolo estava rogando ao Senhor que ele tirasse um espinho da carne. Mas, para que possamos entender o significado completo desse versículo, nos traz uma frase que nós precisamos considerar, não é? O contexto de 2 Coríntios 12. Esse capítulo faz parte da defesa do apóstolo e poderá fazer também da nossa. Paulo contra os falsos apóstolos, os falsos amigos, falsos cristãos e falsos tudo que você possa imaginar, porque existe sempre o falso e o verdadeiro. Um amigo me deu 2 mangas rosas muito bonitas, lindas as rosas. E nós, aqui na nossa casa, gostamos muito de manga, adoramos. É tanto que nós temos comprado algumas e algumas nos são doadas, e nós temos tido muitas mangas. É tanto que temos tomado café da manhã manga, almoço manga e jantar manga. Não é? A minha esposa, nós vamos ficar empanzinados de tantas mangas, fruta. E uma dessas mangas rosas tão lindas, quando ela abriu, estava toda podre por dentro, toda doente por dentro. E não se aproveitou nenhum fio daquela manga e foi jogada ao lixo. A segunda foi uma beleza, era doce, carnuda, gostosa. E nós saboreamos com uma satisfação maravilhosa. Portanto, meu amado, existem estes falsos que nós temos que nos precaver deles, né? Essa frase é maior porque ela é verdadeira.
ela não te decepciona, ela não te engana. Né? O apóstolo Paulo nos dá a certeza de convicção de que os crentes de Corinto estavam fascinados por supostas visões e revelações de apóstolos fraudulentos, como nós vemos nos nossos dias aí. Visões de todos os Jesus me disse, Deus me mostrou. E 2 Coríntios 10, 1, 13 e 10, os irmãos podem. Portanto, era a mesma coisa naquela época. Além de dizimarem heresias, disseminarem heresias no meio da comunidade cristã, esses homens ainda se vangloriavam de suas alegadas experiências espirituais. Então, Paulo faz uma exposição sobre o que realmente validava as credenciais de um apóstolo. Portanto, nos nossos dias, que nós temos muito mais que abrir os nossos olhos para vermos no meio de uma exposição o que é verdadeiro e o que é falso. O apóstolo Paulo fala de uma experiência extraordinária que ele havia tido 14 anos atrás. Ele fala do homem que viveu essa experiência na terceira pessoa, mas nitidamente ele estava falando de si mesmo, porque ele sofreu na carne o espinho que o atormentou durante toda a sua existência. Uma experiência extraordinária, mano. Muito difícil, né? Ele fala com clareza e nos alerta para esse tipo de gente. A questão é que ele queria evitar ao máximo de se vangloriar, como faziam os falsos apóstolos. Não é, meus irmãos? Paulo disse que teve visões e revelações da parte do Senhor. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis e impronunciáveis. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, 4. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, para garantir que ele não viesse a se desobedecer, Deus lhe enviou um espinho na carne. Está em 2 Coríntios 12, 7. O apóstolo não explicou que espírito era esse, mas deixou claro que era muitíssimo doloroso. Então, por 3 vezes ele pediu ao Senhor que resolvesse essa situação incômoda. Né? No entanto, ele escutou do Senhor: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Porque a minha graça te basta. Deus está dizendo isso para ti, está dizendo para mim nesta manhã. O próprio Senhor, na sequência de sua resposta ao apóstolo, explica o significado da declaração. A minha graça te basta. Ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A nossa fortaleza, a nossa perfeição se aperfeiçoa quando nós estamos em provação, na fraqueza. A minha graça te basta. Ele diz, portanto, o seu poder aperfeiçoa-nos. A nossa fé, a nossa vida em relacionamento a Deus. Isso deixa claro que não há nenhum mérito no homem. Os propósitos de Deus não repousam na força humana, no poder humano ou em qualquer coisa humana. Ao contrário, quanto mais fraco é o homem, mais poder da graça de Deus lhe é revelado. Isso porque a graça divina é revelada em poder que não é frustrado pelos defeitos humanos
e nem dependente de qualquer qualidade pessoal do homem. É preciso entender, compreender e buscar poder no conhecimento da verdade. E o que é interessante é saber que Paulo fala de respostas que recebeu de Cristo no tempo verbal perfeito. No grego, ele literalmente escreve: ele me tem dito, minha graça é suficiente para você. Isso, meu amado irmão, meu amado amigo, enfatiza que a resposta do Senhor sobre a suficiência de sua graça é permanente, interminável, enquanto nós respiramos o oxigênio que ele nos dá gratuitamente. Ela não serviu apenas para Paulo, mas serve também para todos nós, para todos os cristãos fiéis, em todos os lugares e em todos os tempos. A graça de Deus é suficiente para a nossa sobrevivência, para que possamos dizer: eu sou salvo, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Paulo não recebeu do Senhor uma resposta positiva com relação ao problema que lhe atormentava, mas, por outro lado, ele recebeu uma resposta, preste bem atenção, incalculavelmente confortadora, ao escutar do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É grande, é suficiente. Realmente há um conforto muito grande nessa resposta. Ela definitivamente, meu irmão, meu amigo, revela que não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Nosso contentamento não depende de nossas forças, mas do poder dele que habita em nós. E além do mais, é a frase: a minha graça te basta. A palavra basta traduz um termo grego que significa suficiente. Essa palavra, meus amados irmãos, implica na ideia de algo que é complexo, que satisfaz plenamente a graça divina, porque ela é plena e suficiente, e é bastante, não menos que isso. Amados, a graça de Deus é algo imerecido. O significado desta palavra expressa é algo que procede do doador e é recebido como um presente pelo destinatário que não faz nada por merecê-lo. É muito importante que entendamos isso. É muito importante que saibamos discernir o que Deus quer transmitir para cada um de nós. Paulo entendeu esse princípio completamente. Completamente. E por esse motivo ele não fazia como os falsos apóstolos que se gloriavam em suas próprias qualidades ilusórias. Ele se gloriava na cruz de Cristo, está em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Ele se orgulhava no Senhor, pois sabia que somente a ele pertence toda a honra e toda a glória. Aleluia! Glória a Deus. Só esse Deus poderoso é que nos dá poder, sabedoria, discernimento, entendimento, tudo que um ser humano precisa para vencer a batalha espiritual que estamos iniciando a enfrentar. A minha graça te basta. E é uma promessa, não é? É uma promessa encorajadora para nós, os seguidores de Cristo. Independentemente das circunstâncias e sofrimentos, Deus não tirou o espinho como Paulo lhe havia pedido, mas lhe supriu continuamente e constantemente com a sua graça, para que ele pudesse suportar aquele espinho. Uma promessa, meu irmão, de Cristo, que encoraja todos, que nos dá coragem e nos encoraja, todos os seguidores de Cristo, independentemente. É importante, porque Paulo lhe havia pedido, mas lhe supriu com abundância em tudo,
para suportar aquele espinho na carne. É muito importante, porque é verdade que nem sempre Deus irá nos livrar dos nossos problemas, mas Ele sempre irá nos sustentar com força, com graça, com garra. E isso irá nos livrar dos nossos problemas. Ele sempre irá nos sustentar, meus amados irmãos, com a sua graça. E é a graça desse Deus Todo-Poderoso nos é suficiente para que sejamos mais que vencedores diante de qualquer dificuldade que surgir à nossa frente. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.